Nos últimos meses, parece que tem ganho cada vez mais força na internet, principalmente no Bitcoin e Twitter, rumores e a narrativa de que o preço do Bitcoin pode estar sendo manipulado por entidades mal intencionadas que podem estar vendendo paper bitcoins, bitcoins de papel, ou IOUs, promessas de Bitcoin que não tem lastro. Isso tem ganho cada vez mais força, principalmente depois de uma entrevista que o Michael Saylor deu. Na verdade, foi um painel de Q&A, de perguntas e respostas, onde ele respondeu perguntas do público, e quando perguntaram para ele por que ele não mostra prova de reservas dos bitcoins que a Strategy tem, ele deu uma resposta no mínimo esquisita. Ele falou que fazer Proof of Reserves e mostrar exatamente onde estão os saldos é uma péssima prática em termos de segurança. Equivale, como nas palavras dele, algo como a publicar o seu endereço, a mostrar quais são os telefones dos seus filhos e achar que você está seguro depois de fazer isso. A justificativa dele até faz algum sentido do ponto de vista racional, e eu vou deixar o link dessa entrevista aqui abaixo para você assistir por conta própria e chegar às suas próprias conclusões. Mas muita gente continua achando até esquisito, principalmente depois que a recém-criada 21 Capital, do Jack Mallers, da Tether, da Cantor Fitzgerald, eu já falei aqui no canal, eles decidiram recentemente fazer a prova de reservas dos bitcoins comprados e encarteirados. Será que essa postura do Saylor e esses boatos crescentes de bitcoin de papel circulando por aí são motivos para preocupação? Pois é. Se você acompanha o Bitcoin Twitter, você provavelmente já ouviu alguém falando: a Coinbase está vendendo Bitcoin que não existe, os ETFs estão comprando Bitcoin de papel, Bitcoin de mentira, em vez de Bitcoin real, e existe uma conspiração massiva para suprimir o preço. Porque, convenhamos, é muito sedutora essa tese, porque a gente está vendo aí MicroStrategy comprando bilhões, ETFs absorvendo muito mais do que a oferta de Bitcoins minerados todos os dias, países criando reservas estratégicas, estados, municípios, várias e várias empresas entrando também, copiando o playbook da Strategy. E mesmo assim, o Bitcoin está aí estacionado nos 105, 106 mil dólares, abaixo do que ele estava lá em dezembro do ano passado. E recentemente, alguns nomes influentes do Bitcoin, como o NVK, o Rodolfo Novak, criador da CoinKite, e o Nico do Simple Bitcoin, vem tweetando dando a entender de que desconfio dessa tese do Paper Bitcoin ser uma realidade. Além disso, em um dos meus últimos vídeos eu recebi também esse pedido aqui nos comentários. Então eu resolvi ir a fundo e eu resolvi buscar a resposta para a seguinte pergunta: o preço do Bitcoin está sendo manipulado por uma enxurrada de Bitcoin de mentira, de Paper Bitcoins? Sim ou não? Bom, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo exatamente o que foi que eu descobri. Então fica comigo até o final que você vai entender se de fato a gente está sendo enganado por uma fraude bilionária ou se o preço atual do Bitcoin é apenas consequência da oferta e demanda do mercado. Primeiro vamos entender exatamente do que a gente está falando. A teoria do Paper Bitcoin é muito simples, porém bastante assustadora. Imagina que você manda 105 mil dólares para a Coinbase para comprar um Bitcoin. Você vê lá na tela, no seu saldo, um Bitcoin comprado. Só que na realidade a Coinbase tem só 0,1 desses Bitcoin. Os outros 0,9 não são nada além de uma promessa. É exatamente como funciona o sistema Fiat, com reservas fracionárias, em que só se guarda em depósito uma pequena parcela do dinheiro que você deposita lá. Se isso for verdade, significa que existe em circulação muito mais Bitcoins do que os 21 milhões que deveriam existir. A oferta artificial, portanto o preço suprimido. E olha, eu até concordo que as evidências que os defensores dessa tese apresentam são, no mínimo, preocupantes. MicroStrategy comprando aproximadamente o dobro de todos os bitcoins que são minerados todos os dias. ETFs, a mesma coisa, comprando o dobro dos bitcoins que são minerados todos os dias. Então já temos 4 vezes aí a oferta de bitcoins minerados. Depois, 3,41 milhões de bitcoins já estacionados em Bitcoin Treasuries de corporativos. Além disso, a cada dia que passa, mais e mais empresas listadas, municípios, estados, nações, fazendo reserva estratégica e fazendo tesourarias de Bitcoin. E mesmo assim, o preço está lá, estacionado a níveis abaixo de dezembro de 2024. Então há mais de 6 meses aí, consolidando e andando de lado. É muito esquisito, certo? Não faz nenhum sentido. E ainda tem mais. Essa fraude já aconteceu antes em outros mercados, como o ouro. Décadas de manipulação com paper gold nos mercados de Londres e Nova York. 10 vezes mais IOUs do que ouro físico. Se fizeram isso com ouro, o que impede eles de fazer exatamente a mesma coisa com o Bitcoin? Então vamos lá, a investigação. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque quando você começa a
cavar em busca da verdade, algumas coisas não batem nessa narrativa. Primeira coisa é que você precisa levar em conta que o Bitcoin é diferente de qualquer ativo da história. Cada transação está registrada publicamente na blockchain e, portanto, qualquer pessoa pode entrar lá e verificar qualquer coisa. Isso faz com que seja muito mais difícil sustentar uma fraude de paper Bitcoin em grandes períodos de tempo, muito mais do que seria fazer a mesma coisa com o mercado de ouro. Segundo ponto muito relevante é que existem pessoas e empresas especializadas em rastrear bitcoins na rede. O que eles vêm encontrando vai em conflito total com a narrativa das paper bitcoins. Eu vou abrir aqui um tweet do Time Chain Index, o Sunny. Então vocês podem ver no Twitter dele, em SunnyExp. Ele fala: Coinbase divulgou o seu filing de 10K de quarto trimestre de 2024, onde eles têm 235 bilhões de Bitcoin, de dólares em Bitcoin nas suas plataformas. Aproximadamente 2,5 milhões de Bitcoins. Tudo isso está fully accounted for, ou seja, tudo contabilizado e demonstrável on-chain. Pare de gastar o seu tempo empurrando narrativas falsas de rehipotecação e Bitcoin de papel. Se você for no site do timechainindex.com, que é esse site aqui, tem muito recurso interessante, by the way, vocês podem dar uma olhada lá, entrar, mas se vocês vierem aqui nesse mind map, você consegue ver, ó. Então, aqui, Centralized Exchanges centralizadas, tem mais ou menos 3,5 milhões de Bitcoin. Mas se você clicar, ele abre 988 de Coinbase. Mas a Coinbase supostamente faz a custódia dos bitcoins da maioria dos ETFs. Então você tem aqui mais 1,3 milhão de BTC em ETFs que estão aqui. Então ele consegue controlar rastreando os padrões de comportamento na blockchain. Ele consegue identificar o que é de quem. Inclusive ele já fez Proof of Reserves da Strategy aqui. Então se o Saylor não quer divulgar, uma pena, porque ele já mapeou tudo e está tudo aqui bonitinho. E tinha aqui um mapeamento da Coinbase, só que está em manutenção nesse momento. Mas vocês podem entrar aqui depois e dar uma olhada, porque esse site é bastante interessante. E, portanto, seria ilusório defender a ideia de que a Coinbase ou qualquer outra corretora poderia manipular e criar bitcoins de papel e manipular preço durante muito tempo, porque essa fraude ficaria óbvia e escancarada depois de pouquíssimo tempo. Pois então, se é tão difícil assim acreditar que os paper bitcoins possam ser uma realidade, aí eu comecei a me perguntar: se paper bitcoin então não é o problema, por que o preço não está decolando como deveria? O que realmente está acontecendo? Procurando a resposta para essa pergunta foi que eu encontrei um vídeo no canal do BTC Sessions, onde tudo ficou mais claro. Quem trouxe a resposta nesse vídeo foi alguém que entende mais de Bitcoin do que qualquer pessoa nesse planeta Terra, Adam Back. Você com certeza sabe quem é o Adam Back. Ele foi o criador da Hashcash, uma das tecnologias que inspirou o sistema de Proof of Work do Bitcoin, e Satoshi Nakamoto o citou diretamente no white paper. Se alguém entende como o Bitcoin funciona, não apenas tecnicamente, mas também economicamente, é o Adam Back. E quando ele fala sobre Bitcoin, a gente para escutar. E o que ele falou sobre essa tese dos paper bitcoins foi, no mínimo, bem diferente do que eu estava esperando quando eu comecei essa investigação. Na verdade, ele não apenas refutou a tese, mas ele explicou em detalhes por que ela está errada e, mais importante, o que realmente está acontecendo com o preço no mercado agora. Vamos assistir. So he's talking about paper Bitcoin. I don't think there is much paper Bitcoin, or not in a way that matters. So you have perpetual futures and dated futures in Bitcoin. And so you can see that those are side contracts. So people who hold a future or perpetual future would consider they hold Bitcoin, but they don't really. And the reason I say it doesn't matter is because there's very few people that want to be long-term short Bitcoin because of what we're talking about. It's going up exponentially. It's a dangerous thing to short. And so because there has to be a buyer and a seller for any future, where do the sellers come from? And the answer is they're synthetic. They're doing basis trading, and to do that, if they can collect, let's say, 15-20% a year in a Bitcoin collateralized perpetual, they can collect a basis trade by buying Bitcoin using its collateral and then shorting it. So it's a dollar interest strategy. They got half dollars. They collect the funding rate.
yes, there's some that enabled somebody to buy the future who didn't buy spot Bitcoin. But in order for them to buy the future, somebody had to sell the future, and to sell the future and not lose their shirts, they had to buy physical Bitcoin. So it all cancels out, and it actually probably helps because it's a form of leverage, right? It allows somebody to buy a Bitcoin and pay later. You know, if they think the price is going up and they think they'll be able to afford, another tenth of a Bitcoin within 3 months' time, they can buy it now with 50% margin on CME with their stock portfolio, and then pay it off. And there's an interest rate, so they're paying the interest rate, but they're sort of creating buy now, pay later opportunities for Bitcoin. So it brings real-time demand. So I think it's very much paper Bitcoin. That's my assertion. And yeah, and the strategy companies, they put every dollar they get straight into Bitcoin. So I don't think you can really call that paper Bitcoin either. So yeah, I don't think paper Bitcoin's an issue. Then about the buy-ins, I was looking more at so the last couple of years there are a lot of forced sellers from the bankruptcies and government policy seizures. So that people were tracking that. This guy, FTX has got to sell this many billion. Grayscale, Genesis got to sell that to clear this, and we're loosely trying to track it and see when it's done. And then the other side of it is, I'm always astounded why Bitcoin is under 100,000. That seems ridiculously cheap to me. So I'm like, who the heck is selling? And if particularly in the context of all the people that are buying. So since the halving, MicroStrategy has bought 2 times the daily mined coins per day average, and the ETFs bought another 2 times the mined coins. And there are other strategy companies buying, like Tether bought 8,888 in Q1 this year. And the kind of value market maker type of investor I mentioned, they're buying between 1 times and 2 times the mined coins when Bitcoin is down a bit, but slowly selling when it's up. So you can see there's an awful lot of buying going on, right? And I guess that's good. I think what makes Bitcoin strong is Bitcoin's transferring from weak hands to stronger hands. So if people are buying it with intent, and they're pretty desperate to buy it, and they cold store it, that's good, because that's the new holder for the long term, right? And the person who dipped in, I'd hesitate to call them long term investors. It's like 6-month band or something. I think those are the people that were selling. James said, and I heard other people say that. Then they haven't really held very well, have they? Maybe they made 20% return or something. I mean, it just seems a really strange time in the market cycle to be selling to. If somebody was inclined to sell 10% when they thought it was getting near the top, then why now? I mean, inflation adjusted, we're barely, we're not far above where we were years ago, right? And look at all of the positive economic signals there. The number of public companies buying, all the financial institutions starting to offer products, the Overton window shifting, the regulations being largely fixed in the US, sovereign Bitcoin reserve discussion, and they're selling at below 100. I mean, come on. So, if that's the way they feel, then other people are going to buy their coins, and then we can, move upwards from there, I guess. So it's sort of reallocation. Pois é, você acabou de ouvir as palavras saindo da boca do Adam Beck. Ele explicou exatamente a dinâmica do que pode estar acontecendo, o Bitcoin saindo das mãos de alface, daqueles que não estão focados no longo prazo, e indo para os mãos de diamante, os hodlers, as instituições fazendo Bitcoin Treasury e etc, e que isso é muito bom para o Bitcoin. E, lógico, esse processo ele não vai durar para sempre. A hora que ele se esgotar, a tendência é que o Bitcoin decole. Agora, enquanto todo mundo está aí perdendo tempo e se distraindo com essa falsa narrativa dos paper Bitcoins, tem alguns sinais muito importantes começando a se manifestar. Sinal número 1 é que a liquidez global voltou a disparar nos últimos meses, e existe uma correlação histórica entre liquidez global e o preço do Bitcoin, com uma defasagem de aproximadamente 12 semanas. Recentemente, o Mark Moss soltou um vídeo onde ele chama atenção para exatamente isso. É um indicador que só se manifestou 2 vezes na história do Bitcoin e precedeu um bull run histórico. Vamos assistir. But if we look at this very simply, we can look at global M2 and we can understand if it's growing or rising. So these green marks are when it's expanding rapidly. The red down here is when it's declining rapidly. But, of course, it's always going up. So what we can see here is the green is the year-over-year growth. The blue line that we have here is the money supply. So it's always going up.
And we can see how fast it's expanding. And then what we have overlaid here is the red line is the Bitcoin price. Now the reason why I'm showing you this is because what happens, like almost every chart, is we have periods where it goes up and then it consolidates and then it has a breakout and then it consolidates and it has a breakout. Now what we can see in this chart is there's a time where this M2 money supply hits a consolidation and then it breaks out and it goes higher and then it consolidates and it goes way higher and then it consolidates and it goes higher. Now it's important to understand this because it's what pushes asset prices higher. We can see in a chart here, this is from Real Vision over here. Everyone loves to correct me in the comments about that. Of course, it has it right here on the chart. Okay, what we can see here is that global M2 supply, which is the black line, overlaid with the Bitcoin price, which is the pink line. Now this has about a 12-week lag. So this doesn't move day to day, right, one to one. But what we can see is they're matched almost perfectly. And when we go into a consolidation pattern and then we see M2 break out with a lag, what do you think happens next? You can be an elementary kid and understand the pattern, and of course, that is Bitcoin breaking out. Now, this has been a major predictor of every big Bitcoin bull run that we've had. 2017, 2020, and it just triggered again. Pois é, além disso, temos o segundo sinal. Cerca de mais ou menos um mês atrás, o nosso querido bitcoinheiro favorito, Alan Reicher, que está sempre dando show acompanhando os gráficos do Bitcoin, publicou esse estudo aqui. Aqui, faz tempo que eu não tenho tido tempo de postar estudos mais heterodoxos. Aí ele acompanha a vela de 12 dias. Cada vez que o MACD, que é um indicador de tendência, cruzou nesse intervalo, tivemos o bull run subsequente. 9 cruzamentos até a data e 100% de aproveitamento. A média de alta de preço depois que tem esse cruzamento é de 615%. O 10º cruzamento, em teoria, isso aqui foi escrito no dia 14 de maio, um pouco mais de um mês. Esse 10º cruzamento poderia acontecer, mas spoiler, ele já aconteceu. E aí, fazendo essa projeção, aplicando a média dos bull runs anteriores, após o cruzamento, a gente chegaria a $755 mil em dezembro desse ano. Pois é. Então, se você voltar aqui, tem a continuação do tweet dele, que foi no dia 25 de maio, há um pouco menos de um mês, onde o MACD cruzou. Então agora, se dessa vez não for diferente, aquelas palavrinhas mágicas de quem acompanha mercado, dessa vez é diferente, é sempre muito perigoso. Portanto, você tem aí na história 9 cruzamentos. As 9 vezes a gente teve mais ou menos 600 e poucos % de alta subsequente. E agora temos a 10ª vez. O que você acha que vai acontecer? Além disso, temos um terceiro sinal. Demanda institucional crescendo cada vez mais. Todos os dias você abre o Bitcoin Twitter ou abre algum portal de notícias de Bitcoin e cripto, você vê que mais e mais empresas estão copiando o playbook da Strategy. Então, o FOMO institucional é questão de tempo. Cada vez mais empresas acumulando Bitcoin para se proteger do colapso da moeda fiat e criando aquelas bombas de drenagem de liquidez que eu falei no último vídeo aqui do canal. O link está aqui abaixo na descrição, onde eu explico em detalhe a tese dos Bitcoin Treasuries. Os ETFs estão comprando nos últimos meses mais ou menos 9 vezes a produção diária de Bitcoins minerados. Ou seja, os Bitcoins primários que saem todos os dias, 450 por dia. 9 vezes isso a demanda média de BTC dos ETFs. Parece loucura, mas é verdade. Sinal número 4. Parece que estamos chegando ao fim dessa transferência dos bons de alface para os hodlers que o Adam Back mencionou. 70% da oferta está em endereços que não se movem há mais de um ano. Apenas 28,3% dos bitcoins disponíveis para o mundo inteiro negociar. E sinal número 5, parece que o decoupling, ou descolamento, é agora finalmente uma realidade. O Bitcoin não está mais sendo tratado como um ativo de risco, como um ativo especulativo altamente volátil, e sim está sendo cada vez mais enxergado como um porto seguro em tempos de incerteza e aversão a risco, ao lado do ouro, por exemplo. Eu não sei se vocês notaram, mas já faz 60 dias consecutivos que o Bitcoin está estacionado acima dos $100 mil. Isso com a ameaça concreta dos últimos dias aí de uma terceira guerra mundial acontecer a qualquer instante.
Isso, meus amigos, é gigantesco. Quando esses 5 sinais se convergem, a coisa fica realmente interessante. A gente está no cenário perfeito para que um dos rallies mais absurdos da história do Bitcoin comece a qualquer instante. Semana passada eu postei um vídeo aqui mostrando várias evidências de por que o topo desse ciclo ainda está muito longe. Desde então, eu recebi um link de um site da CoinGlass que reúne 30 indicadores de topo atualizados em tempo real. Um abraço para o meu amigo de Araguá que mandou esse link para mim. O link está aqui abaixo na descrição, mas eu vou colocar aqui na tela também porque é bem interessante. Bom, eu não vou entrar no detalhe de cada indicador desse, porque a gente não tem tempo para isso aqui, mas vocês podem ver que temos 30. Desses 30, 0 indicam que o topo está próximo. Esse é um link bem interessante para vocês monitorarem e sempre irem acompanhando, principalmente se você é daqueles que pretende tentar vender no topo, que eu não recomendo. Portanto, meus amigos, se eu fosse você, não me preocuparia mais nem um minuto com esses boatos de que há manipulação de preço e Bitcoin de papel circulando por aí. Esses temores são completamente infundados, como eu acabei de mostrar. A verdade é que a gente não controla o comportamento do mercado, infelizmente, e portanto ninguém sabe o timing exato em que o Bitcoin vai decolar, mas a gente sabe que é inevitável. A gente não consegue impedir as baleias, os Bitcoin OGs que compraram em 2011, 12, 13, de venderem milhões e milhões e milhões de dólares todos os dias para mudar de vida, para comprar casa, para viajar, para, enfim, fazer o que eles bem entendem com dinheiro. Nem a gente consegue impedir os mãos de alface e as sardinhas de fazerem besteira e venderem Bitcoin a esses preços irrisórios de agora. Se alguém quer entregar os seus Bitcoins para BlackRock e para institucionais, problema dele, você não pode fazer nada a respeito. Mas o que você pode fazer e deve é impedir que os seus satoshis suados vão cair na mão de Wall Street. Por isso, continua trabalhando incansavelmente dia e noite para você conseguir ganhar mais dinheiro e com isso comprar mais Bitcoin, enquanto ele ainda está uma pichincha de apenas 0,1 milhão de dólares. Agora, se você está com esse sentimento amargo que eu já senti durante muito tempo de espero que o Bitcoin caia ou continue andando de lado para eu ter tempo de acumular mais, porque eu acho que eu nunca vou conseguir Bitcoin suficiente. Se você está se sentindo assim, saiba que eu sei exatamente o quanto isso é ruim. Eu, alguns meses atrás, estava me sentindo assim e ficando triste sempre que as pessoas ao meu redor comemoravam uma nova alta, um novo preço recorde. E talvez a solução para o seu problema esteja no mercado de opções, onde você pode se alavancar com inteligência, sem risco de ser liquidado se o preço cair no curto prazo. Eu aloquei uma pequena parcela do meu patrimônio nessa estratégia de opções que, se der certo, vai aposentar toda a minha família. E que se der errado, não vai ser o fim do mundo, eu simplesmente vou sacudir a poeira, continuar trabalhando e recuperar essa parcela do patrimônio. Outras 35 pessoas entraram na mentoria de opções e estão junto comigo nesse barco. E se você quiser saber mais a respeito, clica no link aqui na descrição desse vídeo, preenche a aplicação e vamos conversar. Era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que esse papo de paper Bitcoins não faz sentido nenhum e que a realidade é uma só. Uma decolagem no preço do Bitcoin para 200, 300, 400 mil dólares ou até mais do que isso não é questão de ser e sim de quando. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação para receber mais e mais conteúdo como esse e também compartilhar esse vídeo com seus amigos pessimistas que ainda acreditam que há Bitcoin de papel circulando por aí. Lembre-se, Bitcoin é better money e por isso ele vai continuar subindo eternamente. Até a próxima.